Como pregar? Bem, nesse vídeo vou falar sobre uma coisa importantíssima que todo mundo que prega ou deseja pregar um dia precisa saber. Não dá para pregar bem sem saber disso que eu vou falar aqui. E para você que ficar ligado aí até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa incrível para você. Como pregar? Vivemos numa época onde precisamos resgatar urgentemente a importância da pregação fiel à Bíblia, a pregação bíblica. A pregação é a missão mais importante que Deus nos confiou e muitas das vezes nós temos desprezado esse ministério que é imprescindível para pelo menos duas coisas. A pregação é o meio pelo qual nós ganhamos almas. Nós evangelizamos pessoas não convertidas, pessoas não crentes. E, em segundo lugar, a pregação é o meio pelo qual nós edificamos o corpo de Cristo. As pessoas crentes convertidas necessitam da pregação genuína do Evangelho para que elas sejam edificadas na sua fé. Precisamos de novos reformadores, pregadores como aqueles que vimos, por exemplo, no século XVI, na época da Reforma, onde os reformadores lutavam incansavelmente pela restauração da pregação bíblica. Por isso, nesse vídeo, vou falar sobre o elemento que estava presente na pregação de todos os reformadores e que precisa estar presente na sua pregação também. Bom, que elemento é esse? Esse elemento é a ênfase bíblica. Ênfase bíblica. Bem, que enfatizar a Bíblia é essencial na pregação parece até óbvio, não é mesmo? Mas infelizmente isso não é o que acontece na maioria das vezes. Temos ênfase em tantas outras coisas, menos na Bíblia. No ego humano, menos na Bíblia. Havia numa certa igreja um homem muito alto, um pregador de uma estatura enorme, que pregava todos os cultos, domingo após domingo. Atrás do púlpito, porém, ficava um vitral muito bonito que tinha uma cruz estampada ali. Num culto especial, chamaram um outro pregador para trazer uma mensagem àquela igreja, e esse pregador não era alto como o outro. Existia ali uma criança dormindo no colo da sua mãe, que de repente acorda, sacode a sua mãe, puxa a roupa dela e fala assim: "Ah lá, mamãe, olha só esse pregador que está aqui, que legal, eu gostei dele. Aquele pregador grandão foi embora." E a mãe fala assim: "Por que você gostou tanto desse pregador e não do outro?" A menininha fala assim: "Ô mãe, é porque esse pregador menor deixa a gente ver a cruz." Como tem sido a nossa pregação? Nós temos aparecido mais do que a cruz de Cristo? Nós temos aparecido mais do que o Evangelho, ou o Evangelho tem estado sobre nós? Temos diminuído o suficiente para que Cristo apareça? A ênfase de muitos pregadores da atualidade tem sido as suas experiências pessoais. Embora as nossas experiências tenham importância na nossa vida espiritual, a essência da pregação não pode ser a nossa experiência. A essência da pregação precisa ser o Evangelho, a palavra de Deus, a Escritura, o texto exposto de forma exegética, de forma expositiva. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a versão NVI diz assim: "Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina." São as instruções de um dos maiores pregadores de toda a história da igreja, talvez o maior pregador depois de Jesus, o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo que pregue não as suas experiências, mas pregue a palavra. Ainda que se conte uma ou outra experiência, uma ou outra ilustração, isso não deve tomar grandes partes do sermão. Devemos fazer as pessoas olharem para a palavra, se encantarem com a palavra e não com nós mesmos. Ao final da mensagem, as pessoas precisam se lembrar claramente o texto que você falou e sobre o que dizia aquele texto acerca do qual você pregou. A homilética é a arte da pregação. Estuda como deve ser feita
a pregação, vem do termo homilia. A homilética tem algumas regras, porém eu acho engraçado que tem alguns pregadores que criaram para si as suas próprias regras de homilética. Tem pregadores que têm 3 regras de homilética: abra no texto, fuja do texto e não volte para o texto. Dessa forma falam o que eles querem falar, o que está na mente, no coração, no pensamento deles, o que as pessoas querem ouvir e não o que o texto realmente está dizendo. Precisamos ter em mente que não é o assunto que determina o texto, mas é o oposto. É o texto da Bíblia que nós lemos que determina o assunto sobre o qual nós vamos falar. A coisa mais perigosa que tem é alguém falar assim: já sei sobre o que eu vou falar, sobre qual assunto eu vou expor, qual o tema eu vou abordar, agora só falta o texto. Deixa eu abrir a Bíblia e achar um texto lá que justifique aquilo que eu quero falar. Não pode ser assim. Precisa ser o contrário. Você precisa estudar a Escritura. O conteúdo da sua pregação precisa ser a Bíblia, precisa ser os ensinos da Bíblia, as doutrinas da Bíblia. Doutrina antigamente era confundida com usos e costumes, mas isso nada tem a ver com doutrina. Doutrina são os ensinos bíblicos, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que os apóstolos nos ensinaram, que os profetas nos ensinaram, o ensino do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, as bases fundamentais para a nossa fé. Isso são doutrinas bíblicas e é isso que nós temos que ensinar através das pregações. Por isso, o pregador precisa ser alguém que está muito bem familiarizado com a Escritura. Ele precisa conhecer muito bem os ensinos, as doutrinas principais da Bíblia, porque caso contrário, o que ele vai expor não é a Bíblia, mas sim os seus próprios pensamentos e opiniões, experiências pessoais, histórias, usando a Bíblia não como uma fonte de verdade que alimenta o rebanho de Deus, mas como um pretexto para ele expor aquilo que ele próprio pensa, aquilo que está no seu coração, utilizando os versículos como meios para justificar os seus pensamentos, de forma que o texto é totalmente distorcido, é feita uma exegese e não uma exegese do texto, uma interpretação completamente espúria e equivocada. E afinal de contas, ninguém está na igreja para ouvir opiniões humanas, pensamentos humanos, e pior do que isso, às vezes é possível o pregador que não está familiarizado com as doutrinas, com os ensinos da Bíblia, expor heresias, que são ensinos falsos, que contrariam aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Ensinos falsos que são extremamente danosos, são mortais para a igreja, produzem crentes fracos, matam, ferem e distorcem o Evangelho. Talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas como é que eu vou me familiarizar com a Bíblia? Como é que eu posso conhecer mais profundamente a palavra de Deus? E evitar pregar meus próprios pensamentos, ou pior do que isso, pregar heresias, ensinos contrários à Bíblia, sem nem mesmo saber que estou pregando ensinos contrários à Escritura. Bem, essa era a surpresa que eu falei com você no início desse vídeo. Eu tenho um curso de teologia sistemática cujo investimento necessário para realizá-lo é R$ 297, mas eu estou liberando gratuitamente o acesso para você que assistiu esse vídeo até o final. É isso mesmo, eu estou liberando o acesso gratuito para você, e a única coisa que eu te peço é que você curta esse vídeo, comente aí embaixo se você gostou da surpresa que eu separei para você e compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, no WhatsApp, com o máximo de pessoas que você puder, com todos aqueles que você sabe que gostam de pregar, que querem conhecer mais da palavra de Deus, que gostariam de fazer um curso de teologia, de obter mais conhecimento e se aproximar mais de Deus por meio da sua palavra. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever gratuitamente no meu curso de teologia sistemática. Também vai aparecer aqui em cima nos cards. Não sei por quanto tempo vou deixar liberado esse acesso gratuito, então corra, faça já a sua inscrição e fale com o máximo de pessoas que você puder. Um grande abraço e até a próxima.